Minhas irmãs, meus irmãos do André Luiz, é com alegria que aqui estamos para uma colaboração no trabalho que a nossa casa oferece nessas tardes de quintas-feiras. E hoje, de forma diferente, pelo uso da tecnologia. E eu vou lembrar uma passagem do nosso Chico Xavier. Em 1983, ele estava conversando com Geraldo Lemos Neto, que foi um amigo dele, jovem ainda, e ele então, uma hora, um momento lá da conversação, ele parou, como se estivesse ouvindo alguma coisa, voltou uns instantes depois e perguntou. Ele chamou Geraldinho, como ele costumava chamar o Geraldo. Você sabe o que é multimídia? Isso em 1983. Ele falou, não, multimídia, mas pelos termos deve ser união pela mídia. Então o Chico explicou. É porque os espíritos estão me dizendo que no futuro o espiritismo seria divulgado pela multimídia. Olha só, o Chico, com a sua mediunidade profética, falando sobre o futuro. E nós estamos aqui, então, hoje, utilizando a multimídia para poder nos comunicar. E o tema desta tarde é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, itens 7 e 8. O capítulo bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então nós vamos ler um trecho do primeiro item, que trata da paciência. E nós estamos precisando de muita paciência hoje. Nós estamos precisando de muita paciência nessa época. Vamos lá. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, meus amigos, eu diria que nós estamos hoje nos revelando quem nós somos efetivamente, através da convivência diária. Aqueles, principalmente, que são do grupo de risco, estão se revelando, porque não podem sair de casa. Então é a hora, não devem sair de casa, melhor dizendo, é a hora efetiva de nós treinarmos e exercitarmos a paciência. Nós só podemos treinar a paciência com pessoas impacientes, não é verdade? Então eu vou iniciar contando uma história que Hilário Silva contou no livro A Vida Escreve. Então o João Marques, que era um pregador animado, que pregava com fervor, ele discorria sobre a tolerância. E o povo ouvia-o com muita atenção, porque o verbo dele, segundo Hilário Silva, era muito inspirado. E ele dizia, suportemos os golpes do destino, suportemos a calúnia e a ingratidão, a dificuldade e a lágrima. O auditório vibrava. Nisso, uma pequena borboleta dourada voeja na sala e toca de leve o rosto do orador. João Marques vacila, interrompe-se e, num átimo, toma a minúscula borboleta noturna e, visivelmente irritado, esmaga-a com o pé e prossegue na sua preleção. Ao final da brilhante preleção, para júbilo geral, comunica-se Nuno,
o orientador desencarnado, controlando o médium, saúda os encarnados. Nisso, o orador da noite consulta o mentor se teria se conduzido a contento na palestra. Como não? Disse o mentor pacientemente. Você estava muito bem inspirado, feliz. E ele retornou a outra pergunta. Tem algum apontamento a dizer? O benfeitor pareceu refletir em um minuto e concluiu. Marques, já que você faz questão do apontamento, não posso omiti-lo. Você falou sobre a tolerância brilhantemente, mas pensemos um pouco. Se não podemos suportar pobre borboleta a nos beijar respeitosamente a testa, como suportaremos as pancadas justas da vida? Então o nosso orador abaixou a cabeça triste e ficou refletindo sobre efetivamente o que ele tinha feito porque a paciência ou nós temos ou não temos a paciência. A capacidade de ser paciente não está distribuída igualmente entre as pessoas. E isso transparece visivelmente nas manifestações individuais por duas razões. Um é o estado evolutivo, o outro é o aprendizado conseguido. E nós precisamos exercitar a paciência. Então, quando a criatura é impaciente, a espiritualidade cerca de circunstâncias adversas para testar como está seu aproveitamento no campo da paciência. Duas vertentes que eles fazem: a material e a espiritual. Na vida material, somos colocados juntos de pessoas que, via de regra, nos contrariam através de seus atos e comportamentos. É o exercício constante da paciência. Já os benfeitores, de outro ângulo, permitem que espíritos levianos e brincalhões provoquem pequenos transtornos em nossas vidas como provas para testar a nossa paciência. E hoje, minha gente, está bem claro que nós temos oportunidades infinitas desde quando acordamos para testar a paciência. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Quando nós vivemos a sós numa casa, podemos agir à vontade, ir ao banheiro com a porta aberta, dormir na cama atravessado. Já repararam quando a mulher viaja ou ficamos sós? Quem é casado, costumamos dormir atravessados na cama, não é mesmo? Antigamente, as coisas caminhavam muito devagar, quase parando. Eu me recordo do telefone a disco. Às vezes emperrado, nós tínhamos que ajudar o disco correndo, pressionando com o dedo. E nas cidades do interior, que eu conhecia algumas, era o chamado telefone de manivela. Pedia-se a ligação, a telefonista que conhecia todo mundo, interurbano. Então a espera era de 3, 4 horas. E quando completava, normalmente caía. Mas as coisas foram mudando, não é? Na esfera do conhecimento profissional, então, nem se fala. É mestrado, é PhD, enfim, uma série de títulos que nós precisamos nos preparar efetivamente para gozar desses benefícios. Nós, certa feita, deram ao Chico um pêssego em calda com caroço e uma colher para que ele comesse aquele pêssego. Foi na casa dele, ele estava conversando com uma senhora e ele sempre deu atenção, muita atenção a todos que o procuravam, quando ele tentava com a colher partir o pêssego. E ele pressionava o pêssego, a fruta corria para um lado. Ele pressionava, a fruta corria para o outro. E o amigo que me contou esse caso, que estava na casa dele naquele momento, ele contou. Foram 17 minutos
17 minutos que o Chico pacientemente tentou cortar sem conseguir o pêssego. Imagina, ele era realmente dono da própria paciência, ele tinha paciência. Até que veio uma senhora que observou lá da cozinha e deu um garfo e uma faca, então o nosso Chico pôde desfrutar daquela fruta com os instrumentos que deveria cruzar. Uma vez ele estava batendo a máquina, do tempo da máquina de escrever, com o Valdo, era uma manhã, batendo as mensagens que tinha recebido na noite anterior. E ele, um besouro, a janela estava aberta, entrou e caiu na máquina do Valdo. O Valdo pegou o besouro e jogou assim na direção da parede. O besouro voltou e caiu de novo na máquina do Valdo. Aí ele, eu acho que era um besouro obsessor. O Valdo pegou o besouro e jogou com força na parede. Aí o Chico conta que o besouro, quando iniciou um voo, como se estivesse tonto, veio e aí caiu na máquina do Chico. Aí o Chico pacientemente pegou o besouro, levou-o até a janela e aí disse: meu irmão, vai com Deus, porque eu e você ainda temos uma missão a cumprir na Terra. Vai com Deus, senão você vai desencarnar na mão do nosso Valdo. E jogou o besouro pela janela, que voou em outra direção. É a paciência. Um cientista anunciou o esquema de 90 por 10%. Ou seja, 10% do que nós vivemos no dia a dia, nós temos o comando. Os 90% depois depende da nossa reação aos nossos acontecimentos. Então nós dominamos 10% daquilo que nos acontece. A nossa reação em relação àquilo que acontece. Os outros 90% dependem da reação nossa. Então, vamos dar um exemplo. O homem tinha uma reunião, era um gerente principal de uma organização grande, tinha uma reunião cedo, ele pronto para sair, com uma camisa escolhida, uma gravata, sentou-se à mesa do café na sua casa, de um lado a sua esposa, do outro lado a sua filha. E ele então pediu à filha que passasse o café, o bule de café. E ela passou, mas inadvertidamente deixou cair o bule na mesa e entornou café na camisa do seu pai. Bom, aí veio a reação, os 90% que ele não conseguiu controlar. Ele reclamou com ela, falou com ela asperamente, a sua esposa tentou apaziguar, ele também falou asperamente com ela. Olha a reação diante daqueles fora dos 10% que ele comandaria, e nós vamos ver na frente. Ele retornou, aborrecido, com uma outra camisa, não falou com a menina chorando, saiu para pegar a condução, o ônibus escolar. Ele normalmente teria beijado-a e ela teria ido para a escola. Ele então saiu, muito aborrecido. Os sinais de trânsito parece que estavam contra ele, o próprio trânsito. Ele avançou alguns sinais, vejam, ele avançou alguns sinais e foi multado por causa disso. Chegou tarde na companhia, observou que ele, por ter saído apressado, em razão daquele contratempo, ele não levou a pasta de trabalho que ele deveria levar para fazer aquela reunião, teve que retornar à casa, enfim, o seu dia foi, como podemos dizer, estragado.
pela sua reação. Se ele tivesse tido uma reação de paciência, ele diria: ô, minha filha, você, puxa, não viu, não teve o cuidado, não tem problema não. Eu troco a camisa, isso aí é coisa que se resolve. Se ele tivesse tido essa reação, vejam como as coisas seriam completamente diferentes. Então, diante do tropeção que a gente dá na rua, estragando o sapato, diante daquela poça d'água que a gente pisa inadvertidamente na chuva, diante do café que cai na nossa camisa, nós teremos controle ou não teremos controle. Mas o que vai acontecer depois depende da nossa reação. Porque os 90% são aqueles fatores que nós não temos o comando. No caso desse nosso herói, o café ter caído na sua camisa, os sinais de trânsito estarem fechados, ele ter contrariado as leis do trânsito, ter passado os sinais vermelhos e ter recebido multa, tudo isso estava contra os princípios que ele não conseguiu dominar. Então, meus amigos, é isso que a gente precisa observar. André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, no seu volume 1, ele fala que é uma psicografia de Antônio Baduí Filho. São 4 livros muito interessantes que comentam todos os itens do Evangelho. E ele tem outros 2 livros que comentam as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, ele assinala as características marcantes das personalidades impacientes. Diz ele assim, existem companheiros que buscam o privilégio antes do dever. No trabalho fazem escolha. Na assistência desejam o mando. Na diretoria exigem o cargo. Na assembleia ditam normas. Na reunião impõem ideias. Na campanha querem destaque. No estudo tomam conta. Na função exibem arrogância. Na tarefa atropelam os outros. Na confraternização têm de aparecer. E ele completa: embora ligados à causa do Evangelho, ainda não entenderam que a certeza de estar ao lado de Jesus é servir sem qualquer exigência. Quando se fala na violência, dizem que a violência tem por causa a falta de educação e a causa da violência é a miséria, dizem. Não é bem assim. A ser assim, todos que passam pela miséria seriam violentos. E todos que passam pela miséria necessariamente não são violentos. Por outro lado, todos que passam pela abastança não deveriam ser violentos. Ainda mais, pela escola, pela falta de políticas públicas, seriam violentos. E não são. Esses elementos não são causa. Nós precisamos observar isso. Emmanuel, no livro A Fonte Viva, no capítulo 136, falando sobre a paz da consciência, ele diz: a paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Vivamos calmamente, completa ele, pois não é viver na estagnação. E o homem, via de regra, costuma confundir a paz com preguiça rançosa. Ele assinala: a paz independe das aflições. A criatura pode estar na ausência de quaisquer conflitos e não estar em paz. E, em contrapartida, a pessoa pode estar passando por aflições e estar em paz. Quando nós esperamos tudo da vida, nós sobrecarregamos as nossas aflições. São as chamadas aflições excedentes que Emmanuel comenta muito bem. Desencantos, depressões, via de regra, a vida nos responde mais com um não do que com um sim, a gente sabe isso.
Na verdade, a vida é que espera algo de nós, e não é que espera. Nós nos confundimos porque nós esperamos algo da vida, né? Uma senhora foi uma consulta com um médico espírita que lhe foi indicado, porque ela estava em depressão há 3 anos, vejam, estava em depressão há 3 anos, porque o seu marido tinha lhe traído. E ela disse para o médico: meu marido me traiu e eu não o perdoei. Então, as palavras do marido, ela contou para o médico, olha só, olha o que o marido disse para ela. Filha, nós vivemos juntos 25 anos bem. Sempre fui um bom marido para você. Agora eu tive um deslize, mas se você me perdoar, eu prometo que nos próximos 25 anos farei você mais feliz ainda. Eu pensei, meu Deus do céu, que beleza, é tirar a sorte grande. Então eu me lembrei daquela passagem do filósofo: se você quer ser feliz, não se case. Agora, se você quiser fazer alguém feliz, então se case. Perguntaram a Schopenhauer quem seria feliz no casamento. Uma definição, melhor dizendo, que ele desse uma definição para o casamento. O casamento é um início de problemas e lutas, de dificuldades. E perguntaram a Pitágoras quem seria feliz no casamento. Então Pitágoras respondeu: feliz no casamento só os filósofos. Mas o problema é que os filósofos não costumam se casar. Voltando ao caso daquela senhora. Ela não perdoou o marido, caiu na depressão. Porque, gente, a regra é perdoar, não é perdoar a regra? Jesus não falou isso? Ele me traiu, era a frase surda que se repetia sempre na sua cabeça, levando-a à depressão. O médico, então, disse para ele o seguinte: vou lhe dar 2 receitas, a que não cura e a que cura. Qual é? Perguntou ansiosa ela. Bom, a que cura é você perdoar o seu marido e pedir até perdão a ele por esses 3 anos de viver desse jeito. Mas como? Se ele me traiu? A segunda, que não cura, é a química. São os antidepressivos. Encerrado o tratamento, a depressão volta. A mulher, mas como é assim? É assim. Se você quer ser feliz, sair da depressão, perdoe o seu marido. A mulher retornou ao consultório, tempos depois, pouco tempo depois, e disse alegre: perdoei meu marido, senhor. Rasguei a receita, estou curada. Ele está aí, não entendeu nada, ele quer saber, disse ela sorrindo, o que o senhor fez para que eu perdoasse. Nas bem-aventuranças, Jesus disse que os pacíficos herdarão a terra. Mas na frente afirmou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque a pessoa pode ser pacífica sem ser pacificador. É diferente. A criatura pode ser pacífica sem ser pacificadora. Agora, se for pacificadora, será pacífico. O pacífico não vai além. É claro que trata-se de uma virtude que não é muito fácil de conquistar. Mas o pacificador vai além, porque ele influi no ambiente em torno de si. Chico, em toda a sua vida, foi pacificador. Ensinou a ciência de perdoar, de acalmar. Vejam de como aquele que tem a fé robusta faz. Está no livro Palavras de Vida Eterna. Ele diz: o pacificador é aquele que, ferido, pacifica desculpando. Caluniado, pacifica se servindo. Menosprezado, pacifica entendendo. Se alguém o irrita, pacifica silenciando. Seja qual for a ofensa, pacifica ensinando. Completa Emmanuel. O espiritismo difere das outras religiões porque não confere ao postulante um certificado de garantia, fazendo, quando ele morrer, a sua passagem para o céu, porque não é a doutrina da perfeição, não é a doutrina salvacionista,
e sim a doutrina do aperfeiçoamento próprio. A ciência da paciência está em suportarmos as agruras e os apertos da vida. Tenha paciência, a sua obra perfeita, assegurou Tiago em sua epístola. Já pararam para refletir na paciência de Deus para conosco? A paciência, a tolerância de Jesus, dos benfeitores espirituais? Então, meus amigos, pensemos na paciência. Nós estamos agora tendo uma oportunidade de treinarmos, exercitarmos a paciência, com toda certeza. E hoje as criaturas, muitos espíritas estão se tornando impacientes porque nós estamos emocionalmente julgando os efeitos. Kardec falou em A Gênese, no capítulo 16, que trata do futuro, que que o mundo ia passar por 3 calamidades da incredulidade. Isso em 1869, a primeira incredulidade foi até 1919, 50 anos cada incredulidade, cada fase de incredulidade, disse o codificador. De 1919 a 1969, quando o homem foi à Lua, terminou a segunda fase da incredulidade. Está lá no livro A Gênese. E a terceira fase terminou em 2019, que foi o tempo que Jesus deu ao mundo, caso não tivesse uma guerra, para eles efetivamente iniciar o seu processo de regeneração. Então, meus amigos, é uma realidade. Pensemos nisso. Vamos ser pacientes. O paciente é uma criatura que vive em paz. Ele vive em paz. Está lá no Evangelho. Jesus falou na paz 83 vezes. E eu encerro agradecendo a paciência de vocês em me suportar nessa meia hora com um soneto maravilhoso, uma poesia maravilhosa de Luna Fernandes, intitulada Se Há Paz. Disse o poeta: se há tanta paz no azul que o céu abriga, e há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacais, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam nas alvoradas os sabiás, se há paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra a paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então oremos juntos, todos de pé, para que o homem encontre um dia a paz. Então, meus amigos, uma tarde e noite de paz para todos é o que nós desejamos.